Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, que é apóstolo de Cristo, que é apóstolo da Bíblia, esse tal é mentiroso. Os apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Como sempre eu falo aqui no meu canal, eu falo sobre a salvação por graça pela fé somente. E essa fé não vem de nós, ela é dom de Deus, não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie. Assim o Senhor deixou bem claro, o apóstolo Paulo fez questão de enfatizar isso. Ele tinha um combate muito grande na igreja lá, né, da Galácia, né, e nos Gálatas. A gente vê o combate que Paulo estava tendo com os falsos irmãos que já estavam intrometidos junto com a cristandade, com os cristãos. A cristandade já tinha sido plantada, ou seja, o joio já estava semeado junto com o trigo, ou seja, já existia naquele tempo falsos irmãos. E o apóstolo Paulo, a todo tempo, ele deixa bem claro que chegaria tempos perversos, onde homens mais amantes de si mesmo, perverteriam o evangelho, levando homens e mulheres nécias adiante deles, convencendo que com vãs sutilezas, com coisas que não convém, dizendo que tem que fazer, que tem que... se você fizer tal coisa, você vai ser salvo. Se você fizer tá assim, assim, você vai ser salvo. Se você não deixar de fazer isso, você vai ser salvo. Se você parar com isso, você vai ser salvo. A pregação do evangelho não é pregação de mudança de vida. A pregação do evangelho não é uma filiação de uma denominação. Se eu filia aqui essa denominação, que eles se intitulam igreja, ao qual não é igreja. Igreja é o corpo de Cristo, onde todo o que está salvo por Cristo está salvo por Cristo, faz parte desse corpo, é membro do corpo de Cristo, porque todo o dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos ao seu corpo, ou seja, à igreja. Todavia, trouxe alguns versículos aqui, porque primeiramente muitos acham que por ser bom, por ser íntegro, ou vida que eles vão viver, que vai garantir se eles vão para o céu ou não. E a palavra de Deus já começa, que ela mostra que se você é bom, você se considera um cara bom, você está perdido. É isso mesmo. Porque o Senhor Jesus veio para salvar pecadores, trazer pecadores ao arrependimento. Eu vou começar com um versículo 15 de 1 Timóteo. Fiel é esta palavra, e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Então nós vemos aqui que Cristo Jesus veio salvar pecadores, e o apóstolo Paulo se considera um dos principais. Ele perseguia a igreja de Deus, e por graça, favor imerecido, ou seja, um favor que ele não merecia, e agora, do mesmo modo, nem eu e nem você merece, mas o Senhor nos oferece. Eu não perdi tempo e logo aceitei. Eu aceitei não, né? O Senhor me obrigou a aceitar, porque se a gente parar para pensar, nem o crer vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, completando com João 6, que afirma que só vai a Cristo quem foi ensinado pelo Pai. Mas como assim ser ensinado pelo Pai? Pelo dom da fé. Só quem recebe vida vinda de Deus, para poder ter na sua consciência, reconhecer que é pecador, que não pode fazer nada para se salvar, esse sim tem vida, e esse sim vai ser salvo agora, porque crê em Cristo Jesus, e não crê porque ele quer, mas porque Deus o capacitou. Eu vou ler mais um versículo aqui, em Marcos 2, versículo 16 e 17. Vendo os escribas
Vendo os escribas dos fariseus que Jesus comia com os publicanos e pecadores, perguntava aos discípulos: por que é que ele come com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isto, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. E eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então aqui o próprio Senhor Jesus está dizendo que ele não veio chamar justos, mas pecadores. Mas espera aí. Está escrito lá na palavra de Deus que Abraão é justo, que o crente Abraão... Vamos ver como Abraão é justo? Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Opa! Abraão é justo porque ele crê em Deus. E não é pelas obras que ele faz. Não, mas Abraão era um homem justo, era um homem que fazia tal e tal coisa. Abraão não pecava. Não mesmo. Abraão mentia. Abraão, ele disse, assim, um dos que a gente pode ver claramente, que ele pega e fala que a esposa dele era sua irmã. Então ele igual a você. Ele é fraco, errante. Ele é justo, mas porque ele é justificado pela sua fé. A fé em Deus. Ele cria que Deus iria providenciar um cordeiro para livrar ele dos pecados dele. E nós, como já recebemos o Senhor Jesus, já morreu no nosso lugar, cremos que ele é o cordeiro que havia de vir para tirar o pecado do mundo. Entende? Ora, ao que trabalha, não se lhe é contado a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Então, se você trabalha, se você tem que ter obra para me salvar, então ponto para você, você merece, porque você tem. Eu trabalhei, Senhor, eu tenho que receber. Mas trabalha fazendo o quê? Porque tudo é de Deus, tudo pertence a Ele. Você pertence a Ele. Você sendo cristão ou incrédulo. Ou seja, não tem obra que você possa oferecer a Deus. Nenhuma. Não, mas eu faço para Deus fazer o quê? O que você faz para Deus? O que não é de Deus? Me explica. Se até o próprio Satanás tem que obedecer a Deus. E aí? O que você me fala agora? Então, você tem que saber o seguinte: por obras, como está escrito, ninguém será justificado diante de Deus. Por obras, ninguém será justificado. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Então, aquele que não trabalha, mas a sua fé, mas que a sua fé que justifica quem? O ímpio. Então, o ímpio é justificado pela sua fé. Então o ímpio tem que ter fé para ser salvo. Sim, mas essa fé não vem dele. É dom de Deus. Entenda que nós temos 0,000 mais zero ainda, e todos os zeros que existem no mundo de participação na salvação. Ou seja, nenhuma. Eu não tenho participação nenhuma e você não vai ter. Se você acha que você tem salvação, você tem participação na salvação, você não está crendo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Jesus Cristo, ele é único e suficiente Salvador. Só nele há salvação. Fora dele, jamais. E se você quer se apoiar no seu braço, numa outra coisa, uma obra sua, você está perdendo o seu tempo. Você está no evangelho anátema, ao qual o apóstolo Paulo combatia nos Gálatas, que eles queriam perverter esse evangelho. Eles tiveram uma assembleia que a gente consegue ver ela lá em Atos 15, onde os falsos irmãos
queriam perverter a cruz de Cristo, acrescentar obras, dizendo que a cruz de Cristo não era perfeita, que só Cristo não era suficiente para salvar. Assim também, Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados os que cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Nós sabemos que Davi, ele cometeu o pecado de adultério e ainda, para encobrir o seu pecado, ele arquitetou todo um homicídio de um amigo que estava querendo cuidar dele e todo o tempo trouxe o amigo de volta para ele pudesse dormir novamente com a sua esposa, para que achasse que o filho que ela esperava era dele, mas ele não foi se deitar com sua mulher, foi guardar o palácio, foi guardar o rei. E todo o tempo Davi não se irou com isso e mandou colocar ele na linha de frente para que ele morresse. Ou seja, que crueldade mal que essa? E o Senhor todo o tempo não imputou esse pecado a Davi, porque ele já havia salvado Davi, por graça. Assim também a gente encontra o filho dele, Salomão, que muita gente fica, não, Salomão ele pecou e não tem mais salvação. A gente encontra Salomão antes de ter nascido, antes de ser gerado. Diz que o profeta Natan falando que iria vir um da descendência dele, que iria edificar o templo. E Deus teria ele como filho e ele teria Deus como pai. E mesmo que ele se desviasse do caminho do Senhor, Deus iria corrigir ele com vara de bicho, mas jamais tiraria a benignidade de cima dele. Então vamos ler Romanos 6, versículo 1 e 2. Que diríamos, pois? Permanecemos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como vivemos nele ainda? Então, se nós cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador, é porque nós já então estamos mortos. Não vivemos mais nós. Se estamos vivos, vivemos pela graça de Deus, porque Cristo vive em nós. Agora, o Espírito Santo de Deus está selado em nosso corpo carnal. É sim. O templo é morada do Espírito de Deus, como diz a Bíblia. E quando nós temos certeza disso, então eu posso pecar à vontade, não perco mais a salvação? Não perde. Mas um salvo que pensa que pode pecar à vontade, andar assim, como quer, ele nunca nasceu de novo. Uma pessoa que nasceu de novo, ela vai ter a consciência de Deus, ela vai ter o sentimento de Deus em saber que um cordeiro inocente, que Jesus Cristo, Deus, ele é o próprio Deus, se fez carne e se entregou por nós. Agora nós vamos falar, ele já morreu por mim mesmo, vou pecar à vontade. Então nunca nasceu mesmo, nunca compreendeu o que é o novo nascimento, nunca compreendeu o que é o amor de Deus para conosco, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, se você crê em Cristo e fala, não, eu já creio, já tudo certo, agora eu posso andar como eu quero, é porque você nunca nasceu de novo, é porque você não entende ainda as coisas de Deus, não mesmo. Uma pessoa que é nascida do alto, por mais que ela ande errado, mas a consciência dela vai andar pesada, ela não vai querer andar em pecado. Ela pode até andar em pecado, mas por fraqueza da sua carne, fazendo a vontade da sua carne. Mas todo o tempo, o homem interior dela não quer andar em pecado. Vamos ler aqui mais uns trechinhos para a gente entender melhor. Hebreus 12,
a partir do versículo 4 até o versículo 8. Ainda não resistis até o sangue, combate contra o pecado. Então, ainda resistir ao sangue, resistir à sua natureza, da sua carne. E todo o tempo combater o pecado. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te desanime quando por ele és repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. Então, o Senhor corrige, ele açoita. Açoitar é bater, é correção mesmo. Deus, sim, Deus bate. Eu fui açoitado por Deus e dou graças a Deus por isso. Porque se eu sou corrigido, é porque eu sou filho. É a palavra dele que é clara com isso. Muitas das vezes nós passamos por provações e não queremos atentar para essas coisas. Mas tudo é para o nosso bem. Se passamos provações, somos corrigidos, se somos angustiados, todavia é para a obra de Deus, é para toda a honra e toda a glória para Deus. E para disciplinar que sofreis, e para a disciplina que sofreis. Então é para a disciplina que nós sofremos. Se não sofremos, é para a nossa disciplina. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Quem é o filho que o pai não corrija? Ou o pai é muito ruim de não corrigir o filho, não gosta do filho, não tem nem para o filho, porque se o pai não corrige o filho, o mundo vai corrigir. E o mundo não é piedoso, o mundo não tem clemência. Mas Deus não deixa o mundo tocar na gente. Quando o mundo toca, é porque o pai autoriza. Ele autoriza, porque a correção do pai pode vir sim pelo mundo, pode vir sim por espíritos contrários, pode sim, porque quando nós andamos em desobediência, o pai permite certas coisas nas nossas vidas. Mas se estás sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, se estás sem correção, sois bastardos e não filhos. Compreende? Uma pessoa que anda com a consciência tranquila e sem correção é porque ela é bastarda, não é filho. Um filho, ele vai andar em pecado, ele vai ser açoitado, ele vai ser corrigido. E você pode ver que todos se fazem participantes. Como assim todos? Todos nós temos erros, todos nós temos fraquezas. Por isso, em todo tempo, somos afligidos por alguma tribulação, por alguma coisa, para diminuir, que a nossa carne diminua, para que a glória seja toda somente dada a Ele, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual se entregou por nós. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Ou seja, qualquer um que está edificado sobre esse fundamento, sobre esse alicerce, ou seja, que é Cristo Jesus morreu nos nossos pecados, derramou o seu sangue no madeiro de uma cruz para remir, para limpar. Remir é expurgar, tipo uma espinha, você espremer ela, arrancar o seu pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça. O sangue de Jesus Cristo nos livra de todos os nossos pecados. Todos quantos? Desde quando nascemos até quando vamos morrer.
Quanto que você vai morrer? Eu não sei quando eu vou morrer, mas Cristo pagou todos, até o dia da minha morte. Se eu pecar no dia da minha morte, está pago já. Porque Cristo Jesus morreu em todos os meus pecados. Ah, não, a gente crê que Jesus Cristo pagou nossos pecados até a nossa conversão. Depois para frente é por nossa conta. Meu amigo, acorda, você está ferrado. Não pode chegar com um pecado na presença de Deus, seja de pensamento, seja ira, se irar com seu irmão, qualquer coisa. Deus não suporta o pecado. O Senhor Jesus Cristo não pôde ter comunhão com Deus naquelas 3 horas de treva na cruz. Por quê? Porque Deus não se comunica com o pecado. Ele sofreu aquelas 3 horas de trevas por mim e por você. É claro, se você crer. Se você crer, ele sofreu por você também. Senão, eu só lamento por você. Esse alguém, sobre este fundamento, levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um será manifestada, pois aquele dia a declarará, demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo prova qual seja a obra de cada um. Então aqui está falando de obras genuínas, que são obras de pedras preciosas, ouros, prata, feno, madeira, feno, palha, mas são obras que se queimam e somem, acabam. Obras verdadeiras e obras falsas. As obras naturais e as obras que de mais mérito, mais valor. Mas todavia vamos ver como funciona. A obra de cada um será manifesta, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelado no fogo. E o fogo prova qual seja a obra de cada um. Então o fogo vai demonstrar qual é a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém permanecer, esse receberá o quê? Galardão. Galardão não é salvação, é uma premiação, assim como coroa da vida eterna. Então a pessoa receberá uma premiação. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, o tal sofrerá prejuízo, porque não recebeu a premiação, mas será salvo, como pelo fogo. Como assim pelo fogo? Como de raspão. Porque ele chegou a ponto de ser condenado. Mas qual é o juízo de Deus? Para todo aquele que nele crê, não entre em juízo. Então, a sua fé lhe foi imputada como juízo. Então, chegou a hora de receber sentença. Não, espera aí, o juiz. Esse rapaz aqui, ele creu. E a lei, a sua lei que o Senhor fez, diz que quem crê no seu filho não entra em juízo. É isso que essa palavra fala. Opa, não posso condenar ele, porque eu escrevi que quem crê no meu filho, eu não posso condenar. Porque ele já passou da morte para a vida, é isso. Não pode, não posso, eu escrevi. Então, é só ser grato. Ah, então eu crio, eu não tento. Mas você creu não porque você quis, você creu porque o Senhor quis. Porque a fé não veio de você, é dom de Deus. E não tem como sair de você, sabe por quê? Os dons de Deus são sem revogação. Tem coisa melhor que isso, do que você ouvir. Como assim? Deus, ele me escolheu, me salvou, sem eu fazer nada. Não, por isso que o nome é graça. É o favor imerecido. Eu não mereço, você não merece. Recebemos de graça a graça. Entende?
Vamos ler aqui, para a gente terminar, 1 Coríntios 5. Ah, desculpa, eu nem terminei. Aqui, versículo 16 do 1 Coríntios 3. Não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, como eu tinha falado lá no começo, o Espírito de Deus habita em nós. Nós que somos templo, morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nossa carne. Essa carne pecaminosa, por mais incrível que pareça, mas habita aqui. Por isso, nós devemos santificar esse templo para o Espírito Santo, não para nós. Porque nós estamos mortos para esse mundo. Vivemos para Cristo. Só aguardamos Ele vir nos buscar. Ele diz que cedo venho, ou seja, a qualquer momento nos encontraremos com Ele, num abrir e fechar de olhos. Às vezes eu fico assim, será que eu vou ir? Cada piscada é um suspense, é tipo uns tambores rufando. Eu vou piscar, ainda não foi ainda, mas estamos aqui esperando, na espera de a qualquer momento o Senhor nos chamar. Sabe, nós temos certeza, a melhor coisa que tem é você ter certeza da sua salvação, é desfrutar a beleza, a glória de Deus. Versículo 17, para a gente terminar. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Ou seja, nós, como eu já disse, somos o santuário de Deus. E se nós destruirmos o santuário de Deus, Deus nos destruirá. Mas como assim Deus nos destruirá? Se nós andarmos em pecado, eu digo pecado moral, pecado doutrinário, ou que seja, depende do pecado, varia muito de pessoa para pessoa, porque a palavra de Deus também é muito clara quanto a isso. Quanto mais é dado à pessoa as coisas de Deus, mais é cobrada dela. Quanto mais a pessoa entende as coisas de Deus, mais Deus cobra ela. Então, a gente vê, se bem que ali está o princípio da igreja, Safira e seu marido Ananias vieram e mentiram ao Espírito Santo. E eles foram recobrados a sua vida. Sua vida que material. Como a palavra de Deus diz que quem crê em Jesus não pode entrar em condenação, já passou da morte para a vida. O Senhor Jesus fala que todos que vão a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará um fora. Nós sabemos que não podemos perder a salvação, que o Espírito Santo foi dado para ficar conosco para sempre, que é o que nós sabemos, que nós não vamos passar pela tribulação, porque o que repele o anticristo de se manifestar, o quê? É nós? Não. É quem? É o Espírito Santo de Deus que habita em nós individualmente e na igreja coletivamente. Tá bom? Vamos ver aqui em 1 Coríntios 5 um pecado para a morte, que é o do irmão que estava andando em pecado moral. Ele estava tendo um caso com a sua própria madrasta. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade que nem mesmo entre os gentis se vê, aposto que haver que vive com a mulher de seu pai, e vós estáis inchados, e nem ao menos prateastes para que fosse tirado do vosso meio quem praticou esse mal. Então o apóstolo Paulo já começa chamando a atenção deles, porque o tal não tinha sido tirado, e eles estavam nem aí, nem sentiram nada. E é um pecado muito sério, estava comprometendo a imagem do Senhor. Assim, isso que é um cristão, os incrédulos devem falar, um cristão está dormindo com a mulher do seu pai.
Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que cometeu este ultraje. Em nome do nosso Senhor Jesus, congregado vós e o meu espírito pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás. Aí, viu? Perdeu a alma. Vamos continuar vendo para a gente ver a atenção. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Tá vendo? Aí, perdeu a alma? Não. Para a destruição da carne. Lembra que a gente leu antes? Se alguém destruir o templo do Senhor, que somos nós, Deus o destruirá. Então, o que é? Alguém anda em pecado, tem a sua carne destruída. Simples. Se você andar em pecado e é filho, vai sofrer correção, como está lá em Hebreus, e a correção pode ser você perder a sua vida. Sim, Deus tira a vida de um filho para que o filho não sofra, para que o filho não perca. Deus não perde nenhum filho, nenhum, jamais, porque ninguém pode arrebatar uma ovelha sequer da mão do meu Pai. Jesus Cristo afirma isso. Ele fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele, e muito menos ainda do Pai. Ele afirma que ele e o Pai são um, ou seja, Jesus Cristo é Deus. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós vemos claramente que a pessoa, ela é salva e não perde a salvação. Ela pode perder a sua vida carnal, a sua vida material, porque ela está andando em falta de disciplina, não está andando conforme um filho. Se Deus te adotou como filho pela remissão dos seus pecados através do Filho dele, genuíno, Jesus Cristo, pelo sangue dele, através da fé, ao qual fé que você não vem de você, é dom dele, é dom de Deus. Então entenda, se você andar errado, o Senhor vai te corrigir, o Senhor vai te açoitar a ponto até mesmo de tirar a sua vida, de falar, opa, chega por aí e volta para casa, vem para casa, papai cuida de você. É assim, porque nós somos filhos de Deus e não podemos perder a salvação. Quando nós falamos que podemos perder a salvação, nós estamos chamando o Senhor Jesus de fracos. Você tem coragem de chamar o Senhor Jesus de fraco? Porque a vontade do Pai é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que Ele me deu. Então, se você vai até Jesus, como está escrito em Romanos 6, é porque você foi ensinado por Deus. E todos que vão até Jesus serão ensinados por Deus. Ou você não está indo até Jesus, você acha que está indo, você está indo atrás do seu ventre, fazer a sua própria vontade, ou você, se você realmente está indo até Jesus, não tem como você perder a salvação, porque foi o Pai que te deu para Jesus. E se o Pai te deu, Jesus de maneira nenhuma vai te lançar fora, porque a vontade do Pai é que Ele não perca nenhum de todos. Então, tenha certeza que você tem a salvação, porque se você crer, você tem a vida eterna. Não entre em condenação. E confie que o Senhor Jesus é o mais poderoso de todos e ninguém pode te arrebatar na mão dele. Sabe por quê? Ele é Deus. Fiquem com Deus e espero que essa palavra seja edificante. Amém.